não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Cada instante contigo, Senhor, Senhor. Que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. Cada instante contigo, Senhor. Que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. Aleluia. Amém, Jesus. Pastor Caio. Queridão.
Gente amada, gente muito boa, bom dia, tudo bem? É uma alegria que vocês tenham todos vindo até aqui. E hoje nós também recebemos a visita de irmãos de Joinville, em Santa Catarina, o Ledinei, que está aqui, o Flávio Henrique e o Lourival. Flávio Henrique e o Lourival. Vindos. E Lourival? Então, ótimo. Deus abençoe vocês, Flávio, Lourival, Ledinei. O privilégio é nosso de ter vocês aqui. Nessa manhã que começou depois de uma noite inteira de chuva, e aqui já é considerado um lugar distante em Brasília, e quando chove fica mais distante ainda, com a distância imensa, e aí enorme. Além da distância objetiva, são 3 distâncias. Uma é objetiva, é distante. Se você botar na quilometragem, é longe. Na mesma quilometragem, você atravessa cidades grandes, às vezes, e porém estreitas. Você faz um caminho, um percurso longo na mesma quilometragem. Segunda distância é a distância agregada do valor circunstancial, é a chuva ou a umidade, e o que isso produz na imaginação das pessoas sobre estradas lisas, um monte de coisas. E a terceira tem a ver com a subjetividade da distância, porque quando está chovendo, tudo fica mais distante, dentro de nós. Aí tudo fica mais íntimo, o íntimo ganha uma força enorme. Olha o que a ambiência produz na nossa subjetividade. E a vontade de recolhimento, de aninhamento, de inclusão intimista cresce imensamente, sem a gente ligar conscientemente nada. De modo que, quando você começa a acordar ouvindo barulho de gotas, tudo te chama de volta para o teu canto. É uma memória primitivíssima que nos habita e que está presente e que evoca coisas que a gente não consegue nem imaginar. Nós somos muito mais cheios de evocações que vão nos alterando do que a gente reflete, do que a gente concebe. E eu estou dizendo isso assim de maneira introdutória nessa nossa conversa aqui, hoje, mas não é sem propósito. Porque quando eu era menino, eu sentia isso, mas eu não entendia por que isso era assim. Quando eu fui deixando de ser menino, eu fui entendendo algumas outras coisas. Mas agora mesmo, sentado aqui, eu fiz uma viagem desde a infância, me lembrando como é que eu me sentia num dia como o dia de hoje, que tivesse amanhecido como o dia de hoje tinha amanhecido. E identifiquei sentimentos muito diferentes. Um deles, por exemplo, foi de revolta, porque era tanta energia no menino, que um dia como esse era um balde de água fria. Eu dizia, todo mundo vai ficar em casa, não vai ter brincadeira, o futebol vai ser fraco, vai ser tudo muito ruim. As mães são preocupadas, vão dizer, não, menino, vai chover. Enfim, meu pai que era diferente, minha mãe também, tinha um outro espírito. Papai dizia, está chovendo bom, vai para a chuva que cria resistência. Mas a maioria mandava para dentro. Então, tinha um momento na infância, na puberdade, em que um dia como esse era uma água na fervura. Não iria apagar emoções. Depois de muitos anos, eu estava me lembrando de que um dia como esse era um dia que me fazia ficar preocupado, porque eu tinha que sair de manhã cedo de avião e voltar à tarde de avião e fazer às vezes 2 viagens num dia.
e o teto fica baixo e o piloto não consegue subir e descer, você atrasa para os compromissos lá, atrasa para compromisso de volta aqui. Então era um dia de preocupação. Poxa, será que vai dar tudo certo? Eu vou me atrapalhar e me atrasar pelo caminho e tudo vai começar bem mais tarde. Mudam as circunstâncias, as interpretações também mudam. Porque as coisas não são o que as coisas são o que nós somos. Apenas isso. Elas são o que nós somos em cada momento da vida, em cada circunstância da vida. Nada é totalmente o que é. Tudo é muito mais o que eu faço aquilo ser. Por isso, nada é puro para os de mente impura. Assim como todas as coisas são puras para os puros. Tudo vai depender muito mais do que você projeta do que a coisa em si seja. Ora, hoje cedo, na mesma emoção intimista de ir abrindo os ouvidos de madrugadinho, com aquele gotejar gostoso do lado de fora, muitas coisas me vieram ao coração e, sobretudo, a certeza de que no dia de hoje a contribuição no espírito da luz, no espírito da verdade, no espírito do Evangelho, que eu gostaria de dar a vocês, tem a ver com o que eu comecei a falar aqui e agora. E que foi o que me brotou cedo. Primeira semente desse dia, com o gotejar do chover à volta. O que se abriu dentro de mim quando a minha oração foi: Senhor, o que aqueles que Tu trarás e aqueles que comigo se reunirão em Teu nome, à volta da terra, pela Vem VTV, estão precisando hoje. Dá-me uma palavra simples, como uma semente simples. E a palavra simples foi essa: quando eu era menino. Lembra de como era quando tu eras menino? E eu fui fazendo uma viagem de muitas coisas. E de coisas vinculadas a temas tão diferentes, em horas diferentes, e como as coisas em si continuavam as mesmas, mas eu fui mudando em relação a todas elas. Tem muitas coisas novas acontecendo neste mundo que não estavam presentes em outros mundos que eu já vivi. Mas as coisas que estão presentes e os espíritos e os significados que as coisas têm, as que já eram e que têm uma densidade de significados permanentes, o meu olhar sobre essas coisas e esses significados foi se alterando. Embora eu chame as coisas e os significados pelos mesmos nomes e entenda aqueles significados de maneira objetiva, mas eu mudei em relação à conclusão. À conclusão. Porque quando eu era menino, eram outros os ângulos. À medida em que eu fui vivendo, os ângulos foram mudando. Todo dia a gente experimenta isso. A gente vê crianças chocadas com decisões do maior amor paterno-materno por elas. Elas não vão entender nunca, porque quebra o poder desejoso do seu capricho naquele instante. Ou adolescentes revoltados. Eu, às vezes, vejo uma adolescente de 14 anos revoltadíssima.
odeio meu pai, odeio minha mãe. Aí ela fica grávida. Um ano depois tem uma nenenzinha de 2 meses no braço dela, ou 3 aqui. Os seios dela estão crescidos, tem leite pingando lá. Ela tem que amamentar uma criança. Aí, 2 anos depois dela ter, aos 14, dito tantas vezes que se pudesse extinguiria pai e mãe, está ela conversando comigo, disse, não sei o que aconteceu comigo, mas hoje eu entendo papai e mamãe bem melhor. Aí eu digo, você vai entender perfeitamente daqui a um tempo mais. Começou como filhos da gente. Depois que eles casam e eles têm os próprios filhos, fica muitas vezes mais fácil você explicar as coisas para eles. Como, por exemplo, ontem, minha filhinha caçula, e que já me deu 2 netos, ela falou, paizinho, nós estamos indo aí almoçar com vocês, mas não precisa se preocupar em fazer nada diferente não, por favor, tá? Agora, sem pressão, tá bom? Se tiver algum problema, avisa que a gente não vai hoje. Aí eu falei, sem pressão? Como é isto? Imagine, aí eu falei da filhinha dela mais nova, da Diguinha, que é a minha neta caçula, a Lara. Falei, imagina a Diguinha escrevendo um WhatsApp para você, dizendo isso. Que pressão você sentiria, se não a pressão de uma alegria enorme, e de dizer, venha meu amor. Aí ela, agora eu entendo tudo. Claro que entende tudo. Porque é só se botar no lugar. Imagina aquela coisinha daqui a, com 31 anos de idade, te dizendo a mesma coisa na mesma circunstância. O que o teu coração vai sentir, se não um galardão? Quando você tem essas convicções por ter vivido e passado pelos processos, tudo vai ficando mais claro. O problema, sabe qual é? É que a maioria de nós não vive o processo, não cresce. Espiritual e psicologicamente falando, no subjetivo, nesse ambiente onde as coisas de fato mudam muito mais do que do lado de fora, que é o lugar que mais me concerne, que em sendo alterado, me dá o poder de naturalmente começar a alterar coisas à minha volta, não porque elas se alterarão para todos, mas porque se alteraram para mim, porque eu passei a olhá-las diferente, porque eu fui mudado. A maioria das pessoas não vive esse processo. Então, o que fica acontecendo, sabe o que é? É que os nossos relacionamentos acabam sendo totalmente não regulados pelo espaço-tempo, pela etariedade, pela idade cronológica da gente. Quantos anos você tem? Não precisa falar, as mulheres sem necessidade de dizerem. Os homens, não quer fazer uma experiência? Quantos anos você tem? 57. Está muito jovial e belo. Você está com quantos anos? 39. Está jovem. Muito novo. Tem da sua idade. E você? 59. Fazendo 60 quando? Setembro do ano que vem. Então você é mais novo do que eu, acho que uns meses, 6 meses, eu acho. Por aí. Eu sou de março. Então é menos. Então faremos 60 anos, se Deus quiser, em 2015. São as nossas idades etárias, cronológicas. Mas isso não significa que cada um de nós aqui tenha essas idades psicológicas e espirituais. Significando dizer que ser menino psicológico e espiritualmente falando não é vantagem. Nenhuma. Vantagem é ser maduro.
A gente não acha fisicamente que ser velho é vantagem. Por isso a maioria de nós gostaria de ficar bem menino, se pudesse. Jovenzinho, ou se congelar numa fase, momento épico da nossa força. Nessa vontade de nos congelarmos nesse momento, fase épico da nossa força, alguns de nós nos frisamos mesmo aí. Não no corpo. O corpo continua. Mas o cara fica lá. Ele não vai muito a lugar nenhum. Às vezes ele cresce nas funcionalidades. Mas as funcionalidades da gente não tem nada a ver com a nossa inteligência, maturidade, sabedoria, nada. Você desenvolve funcionalidades matemáticas, tecnológicas, de todos os níveis, para consumo social, como qualquer mamífero, nosso potencial cerebral desenvolveria de funcionalidade. Mas não significa dizer que a sua capacidade de entrar num laboratório e entender fissão atômica significa alguma coisa no nível das suas relacionalidades humanas. Qualquer idiota pode compreender esse nível de percepção e não entender as relações humanas. E nem saber nem quem é em si mesmo, mas compreender essas coisas do lado de fora. Qualquer mamífero com a nossa inteligência consegue. Mas, para aprender sabedoria, tem que ficar adulto na alma, na mente, na consciência. O que acontece o tempo todo, e que é a maior dificuldade da gente, tem a ver com o fato de que a gente demora a perceber, pela nossa falta de treino e de sabedoria pessoal, a enxergar as pessoas para além do que elas apresentam na fachada etária delas. Aí a gente conhece, há quantos anos ele tem? Aí ela diz, tá bom para mim, porque eu estou com 24, ele está com 29. Quem disse isso aí, idiota? Você encontra com o cara, às vezes diz, meu Deus, ele não saiu de 13. E quer namorar minha filha? E ela está achando que é o maior barato. Meu Deus. Aí você diz, Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. Mas ela não enxerga. Ou ele não enxerga. O teu filho deslumbrado. Aí você, bateu o olho. Meu Deus. É igual a fulana, Beltrana, não sei o que. Você vai vendo assim, aquela... Isso aí, assim, assado. Mas vai dizer para o garoto. Ele não vai entender. Nunca. Porque a gente está o tempo todo olhando fachadas e exterioridades. Nos outros, na mesma medida em que é isso que a gente apresenta para nós mesmos e de nós para os outros. Por isso é que a gente acolhe isso dos outros para nós. E a gente, por não enxergar aqui, não enxerga e não discerne lá. Porque eu só consigo discernir o meu irmão ou o meu próximo a partir de mim mesmo. Se eu tiver crescido, para me separar dos meus eus menores e que eu vou deixando para trás e ir me enxergando, à medida em que eu vou me enxergando, eu entendo melhor você. Assim como minha filha caçula com 2 filhinhos me entende bem melhor hoje como avô. Porque ela se projetou no meu lugar, imaginou a filha fazendo o que ela estava fazendo comigo e explodiu para dizer, claro, né, pai? Por que eu estou fazendo uma pergunta dessa? É só porque eu ainda não, na experiência, vivi isso. Mas quando eu imaginei, ficou óbvio na mesma hora. Porque é assim que é. Então, olha aqui. Quando eu era menino, como Paulo diz aqui em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, eu pensava, eu sentia, eu tudo mais como menino.
pensar e sentir, ver, interpretar como mulher. E, obviamente, ele não estava falando no que ele queria dizer aos que estavam com ele ali, em Corinto, ouvindo. Ele não estava falando de que quando você muda de estações etárias, você amadurece, necessariamente. Você é forçado a assumir certas responsabilidades por causa do conjunto social. Você tem que se tornar funcional. Mas ele estava falando aos de Corinto, era de algo espiritual e psicológico. Vocês lembram como é que aquela primeira epístola começa? Com ele dizendo, olha, vocês são carnais. Eu não pude falar a vocês de um outro modo, senão como a meninos. Ele lá em 1 Coríntios 13, ele evoca de novo o menino. Ele fala desse menino algumas vezes durante aquela epístola. Menino. Lá no início ele lança essa coisa do menino. Não vos pude falar senão como a meninos. Que é o que me ajuda a entender espiritual e psicologicamente também qual o significado de um menino e de uma menina. Embora a pessoa esteja em faixas etárias distintas. Mas a pergunta é, que idade emocional, psicológica e de entendimento você tem? Querem ter alguns balizamentos de aferimento para avaliarem sua própria idade espiritual e psicológica e o nível de maturação? Olhem ali, começando do relativo, que é o que Paulo diz, para o absoluto, que é o que Jesus ensina e é. Paulo, Corinto, escrevendo a eles, aquela cidade que tinha se transformado em verbo o nome da cidade. Eu corintianizo, tu corintianizas, ele corintianiza. Nós corintianizamos, vós corintianizais, eles corintianizam. Que significava mais ou menos uma coisa como eu Rio de Janeirizo, tu Rio de Janeirizas. Ou eu sacaneio, tu sacaneias, nós sacaneamos. Ou eu gandaio, tu gandaias, nós gandaiamos. Era o que Corinto significava, era o lugar da gandaia. Tinha virado verbo, era uma cultura, era um modo de olhar a vida. O cara nascia ali, crescia ali, vivia ali, sempre Corinto, sempre Gabrielo daquele lugar, não tinha mudança. Ficava velho e morria criança. Do ponto de vista do entendimento espiritual. E Paulo está constatando que o poder daquelas percepções, daquele conjunto cultural era uma coisa tão forte, que pessoas tinham crido em Jesus e crido no Evangelho lá, mas não tinham tido alterações de consciência tão profundas quanto deveriam. Porque a força daquele conjunto de cultura exterior era uma coisa tão penetrante e impermeabilizante que o Evangelho não se expandia na consciência e na interioridade daquelas pessoas. De modo que ele diz, olha, já tem tempo. Vocês foram dos primeiros onde eu cheguei, preguei, comecei alguma coisa. Mas até hoje eu não consegui falar a vocês senão como a meninos e crianças. Por quê? Aí ele diz, porque vocês são cheios de divisões, de facções, de ódios, de raivas, de antipatias, de intolerâncias. Na mesma medida,
em que vocês são de uma permissividade pessoal extraordinária. Vocês adulam os seus caprichos. Por isso vocês se entregam a devaneios e a práticas de luxúria, de promiscuidade. Ele viria dizer depois que ali no meio daquelas pessoas, lá numa outra epístola que veio a escrever, há entre vocês até mesmo aquele que possua a mulher do próprio pai. Como ele já tinha dito nessa mesma primeira epístola, naquele momento de ceia do Senhor, que tinha gente que ia para aquela reunião com tanto vinho pessoal e tanta comida pessoal que tomavam porres durante a reunião, enquanto outros passavam fome. E eles se vangloriavam de terem sobre os que não tinham, no ambiente do próprio encontro. De tão perversa que era a manifestação daquilo que eles chamavam de nosso encontro fraterno. Meninos. Paulo fala naquela epístola dessa mente criança o tempo todo. Por exemplo, lá no capítulo 6 dessa epístola, 1 aos Coríntios, quando ele fala do modo como aquele pessoal fazia negócios, como os negócios deles eram tão atabalhoados, eles não tinham discernimento para escolher os sócios. Aí eles ficavam com medo de fazer qualquer negócio no mundo. Vocês vejam que essa noção de mundo adoecido é uma noção antiga, muito velha. Porque toda conversão a uma luz, ou entendimento, percepção ou crença do que seja a luz, se a gente não tomar cuidado, se não for a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem, ao invés de excluir pessoas, se não é a verdadeira luz que entra na gente, a gente começa a se tornar seita. Nós nos tornamos superiores aos que não têm luz. Aí a gente já faz divisão. Ora, a divisão que a gente faz aqui nos nossos vínculos mais próximos ficam até maiores em relação à necessidade de olhar e nos relacionarmos com o todo do mundo. Aí lá em Corinto, essa falsa visão de alguma luz espiritual tinha se transformado só em arrogância, de seita. De modo que eles estavam dizendo: quem for mais espiritual não faz negócios com ninguém que não seja da igreja. Aí eles começaram a se ferrar, diz lá 1 aos Coríntios 6. Porque os piores caras do mundo começaram a vir para dentro do ambiente da igreja e a oferecer negócios e oportunidade de negócios para eles. Então só porque o cara chegava, se batizava e fazia bons negócios. Foi virando uma confraria de canalhas, de safados, de velhacos, debaixo daquela sigla. Aí Paulo diz: olha, eu não faço negócio com alguém que, se dizendo crente, é adúltero, roubador, canalha, mentiroso, velhacão, enganador, idólatra, pervertedor de consciências. Com isso eu não faço negócio, eu não tenho como me associar a fazer negócio com alguém que chega dizendo: eu sou teu irmão, e você vai vendo e já sabendo e discernindo que ele é assim. Isso já não é fraternidade, é banditismo em nome de Deus. Se eu fizer negócio com ele, eu prefiro fazer negócio no mundo, Paulo disse. Sem perguntar quem é o cara, nem de onde ele veio, vou ver se o negócio em si é bom, se eu tenho garantias e possibilidade de funcionar, e se o histórico desse indivíduo tem começo, meio e fim. Se tem, eu vou fazer, se não tem, não farei. Agora, por que se diz cristão
e chega a mim, me oferece um negoção, e eu sei, todavia, que o negoção está carregado de corrupção, ou que esse indivíduo já tem em si uma natureza perversa, eu não vou me associar a uma perversidade pré-conhecida por mim, especialmente apenas se ela se introduz a mim, se obrigando a ser uma relação comigo, apenas porque o cara diz que foi batizado sob a mesma insígnia do meu batismo. Paulo diz, eu não. Pensar diferente é mente de menino. Como em relação às profecias que ele menciona. 1 Coríntios 12, né, ou 13, quando ele diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar. E conheça todos os mistérios e toda a ciência, tudo mais. Capacidade de ver. Mas se eu não tiver deixado de ser menino, nada disso vai me aproveitar, vai ser apenas informação que não terá produzido nenhuma formação em mim. Portanto, não me tem nenhum proveito. Não formou consciência, não me fez crescer. E assim você tem, por exemplo, nos capítulos 8 e 10 de 1 Coríntios, quando Paulo fala daqueles que tinham uma angústia supersticiosa a respeito de alimentos sacrificados a ídolos. Lembram disso? O que era isso? Ora, naqueles dias, toda a Grécia, sob o Império Romano, já não apenas sob o Império Romano, desde antes do Império Romano, aquela região inteira estava acostumada a dedicar as coisas que produzia aos seus deuses. Deuses diversos, os deuses da sua gratidão momentânea. Alguns eram totalmente dedicados a um deus, 2 ou 3, outros eram dedicados ao panteão inteiro. E como a gente viu lá na Grécia, em Atenas, tinha até aqueles que, para não deixarem nenhum deus de fora, também faziam uma fé poderosa e devoção ao Deus desconhecido, para não deixar ninguém de fora. Então era mais do que normal, cada pessoa que fazia seu pomar e colhia e depois vendia no mercado o produto para ser revendido, ou ele próprio ia lá com a banca dele e ficava vendendo na ágora, era comum que alguns deles fizessem como religiosos fanáticos fazem entre nós. Compre esse aqui porque esse aqui é abençoado. Esse é o tomate forte ungido. Está abençoado com a unção de Israel. Imagina, no mercado de crente, como é que você acha que é? É assim. Cada um dizendo a unção aqui é mais poderosa. Aqui tem que ter alguma coisa a mais, um Deus maior, local. Não há Deus maior, não há Deus igual do que o nosso Deus. Parece que tem outro para medir com ele. Né? Não há Deus. Na realidade, eu sou ateu de deuses. Só há um Deus. E o único Deus que é Deus não existe. Então não há deuses. Acabou. Pronto. Ser de Deus é ser ateu do resto. Todo bom crente é ateu. Então, mas quando o cara ainda não é crente, é só religioso, ele está cheio de deuses, e de energias, e de crenças. O dele é o mais poderoso, senão ele muda para outro. Ele vai ficar onde é mais fraco? Não, ele está querendo ir onde é mais forte. Ou só porque aqui é verdadeiro? É verdadeiro, mas não está com nada. Eu quero ir onde o pau está cantando. É lá que eu quero, né? Aí o cara ia para o mercado e alguns diziam, está consagrado ao Deus que achavam que devia ser, né? Ou da devoção deles. Aí
Paulo diz, olha, se vocês não é para vocês não irem ao mercado, porque tinha gente radicalizando, meninos do entendimento radicalizando, dizendo, ninguém pode ir mais ao mercado. Tudo está consagrado. Temos que criar os nossos bunkers, guardarmos o nosso próprio alimento, plantarmos em casa e não comermos dessa contaminação mundana e espiritual dedicada a esses deuses das trevas. Não podemos. Aí as alminhas mais atemorizadas, aquelas criancinhas, né? Todo mundo. Esse aqui é um balofão grandão. Meninão. Falando isso, não podemos. Aí aqueles outros aqui, tudo menino também. Espiritual. Ai meu Deus, e agora? E comigo? Vamos ficar com medo? Vamos plantar nossa hortinha para não nos contaminarmos? Aí a vida vai ficando pequenininha, o clubinho vai diminuindo. Ai. Outros, por seu turno, chegavam e diziam, que é isso? Eu quero é aquele ali, tomate de Ísis do Egito. Importado, me dá esse aí, do bom. Aí o outro aqui. Aí Paulo disse, vocês nunca crescem para nem terem medo de nada. Porque o ídolo nada é no mundo. O ídolo não é nada. Não existe. Só para aquele que deposita nele essa crença. Mas ele não é em si. Só há um que é em si. Nem nada mais é em si. Então pronto, o ídolo nada é. Para quem tem medo, saibam disso. E para quem não tem, olha para quem tem medo e não seja idiota de ficar dizendo, eu quero o importado tomate Ísis do Egito. Porque na cabeça do teu irmão que não sabe e que é temerário e apavorado, ele vai achar que tu cultuas a Ísis. Só porque tu não tens medo dela e ficas com essa basófia de libertação da consciência, atropelando a percepção dos frágeis. Então quem tem medo é criancinha. E quem acha que não tem, que está com tudo, é só um balofo de burrice. E de falta de misericórdia, compaixão e entendimento sobre o próximo. Mas todos meninos. Meninos. O critério absoluto para eu avaliar a minha idade espiritual é aquele que Paulo estabelece e Jesus é a encarnação dele. É amor. Amor. Eu sou tão maduro quanto adulto, lúcido e consciente seja o meu amar. O meu tratar. E o meu amar não é o meu emocionar-se, não é o meu romantizar-se, não é o meu enfatuar-me de afetos fraternos. Não. O meu amor é do tamanho do bem limpo e simples que a minha vida faz como escolha cotidiana de ser. No fim, o amor, quando amadurece, ele não realiza nada nem por causa do outro. Ele é apenas fruto de uma consciência intrínseca. Ele vira você, se você vai se deixando moldar pela luz e pelo caráter dele. Aí você começa a crescer. Aí as coisas começam a aproveitar. Aqui. Porque tudo que a gente aproveita aqui é ainda transitório e passageiro. Vai chegar um dia em que não vou precisar de mais nada, nem você. Eu vou ser só amor. E você também. Fé já não será necessária, porque então eu conhecerei como hoje eu sou conhecido, não é o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, dizendo quando é que a gente de vez se torna aquele
homem segundo Deus, em plenitude absoluta, que nunca acontecerá aqui no espaço-tempo. No espaço-tempo eu vou estar sempre crescendo para algum lugar, na direção de me tornar como Ele, de conhecê-lo como também sou conhecido. Então, eu sei da minha total relatividade, por mais maduro que eu me torne nesse mundo, porque eu não o conheço como Ele me conhece. Esse é o critério final. Eu só vou virar gente no dia que eu o conhecer como Ele me conhece. De certa forma, está decretado que aqui no espaço-tempo eu nunca me tornarei um homem total. Nunca. Por mais que eu amadureça, Paulo, que está escrevendo isso, e se reescrevesse isso na véspera da sua morte, escreveria do mesmo modo. Dizendo, agora, pois, conhecemos em parte profetizamos. Tudo é em parte, tudo é relativo. A nossa melhor maturidade ainda é em parte, para a gente nunca deixar de nos desafiarmos todos os dias a abandonarmos mais uma camada da cebola do nosso infantilismo espiritual e psicológico, que são profundamente arraigados em nós, até o último dia da vida, jogando cascas para fora e crescendo, até chegarmos nessa hora em que a gente conhece como é conhecido. Só que, quando essa hora chegar, e eu conhecer como já sou plenamente conhecido, eu já não estarei mais aqui. O desafio é conhecer ao máximo como eu sou conhecido aqui. Esse é o desafio da nossa consciência. É o desafio posto para a nossa humanidade. É o desafio estabelecido para a nossa saúde, para a nossa vida. Não apenas para a nossa sobrevida, mas para a nossa vida, para a sinalização dela. Eu preciso desejar conhecer como também sou conhecido. Como eu sou conhecido? Meu Deus! Quando eu entendo que eu sou conhecido, as minhas palavras diante de Deus diminuem, sabia? Menina que fica naquela logorreia, papai, papai, não esquece de mim, papai, 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 não esquece de mim, papai, não esquece de mim, papai, não esquece de mim, papai, papai, olha, papai. Meu Deus, menino, é um saco se a gente não amar menino, quando o menino quer alguma coisa. É um horror. Agora, um adulto não é? Se um filho teu maduro, que cria filhos que crescem, que vão virando gente, ele chega para você, pai, estou indo ali à rua, precisa de alguma coisa, você fala às vezes uma palavra, nem você sai correndo atrás dele, gritando no elevador, nem ele te ligando, pai, estou inseguro, compro ou não compro, não. As palavras, ele me conhece, assim como ele é conhecido. Quanto mais a gente conhece e é conhecido, menos a gente precisa de palavras. Às vezes os olhares falam tudo, né? Às vezes menos, até nem os olhares. A tua emoção já está tão conectada com a da pessoa, da sua intimidade, que você sentiu e ela percebe. A vida vai virando uma sucessão de déjà-vus. Quanto mais íntimo você vai ficando daquela pessoa, em amor, mais a sua vida com ela vai experimentando uma simbiose positiva e os déjà-vus vão se manifestando numa sucessão imensa, uma frequência enorme, porque o outro sente, você percebe, você sente, o outro intui, aí toda hora vocês falam juntos, ou vocês se reportam a uma mesma coisa. Aí todo mundo diz, meu Deus, mas que coisa interessante,
Nem acredito, ó, se fosse assim, eu e a minha mulher iríamos viver assustados, porque não tem um dia que a gente não tenha pelo menos uns 4, 5 déjà-vus no mesmo dia. É assim desde o início? Não. À medida em que os anos vão passando, os déjà-vus vão aumentando, porque você vai conhecendo como é conhecido. Isto aqui é maravilhoso. Que idade você tem? Você tem a idade do seu conhecimento de Deus processado em amor e fé. Como sabedoria divina na sua vida, constatável pelos outros, pelo fruto de amor, fidelidade, mansidão, compaixão, domínio próprio, misericórdia, longanimidade, paciência, perseverança, que você manifestar na vida. Essa é a sua idade. É a idade, porque essas experiências, manifestações, não são decisões só de exteriorizações nossas. Não, eu decido hoje aqui, de manhã, na casa do Caio, que eu viverei assim. Você pode até conseguir uns dias, mas logo, logo vai tropeçar, a menos que antes disso se transforme numa consciência apaixonada em você. Se isso não for uma consciência apaixonada, isso não levará você a lugar nenhum. Produzirá no máximo mudanças exteriores, que vão mais uma vez falsificar você. Você vai apresentar uma cara exterior de pseudo-maturidade espiritual e psicológica só porque você aprendeu a papagaiar umas coisas corretas, mas interiormente você não as viveu nem as vive, nem as conhece experiencialmente. Você é só um teórico de verdades que não foram provadas em você. Por isso, eu tenho que desejar conhecer como também sou conhecido. Eu tenho que desejar conhecer como também sou conhecido. Porque se eu não carregar essa ambição espiritual dentro de mim, se esse não for o alvo da minha existência, deixar as coisas que para trás de meninos e de ameninadas ficam, abraçar o desafio de hoje, que é conhecê-lo como sou por ele conhecido, e prosseguir para esse conhecimento. Vejam que tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, eu poderia sair permeando uma quantidade enorme de declarações do Novo Testamento na mesma direção, mostrando que o sentido é um só, muitas vezes afirmado com linguagens, metáforas e alegorias diferentes, mas é um mesmo sentido. Querem ver? 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, sem véu, sem medo, sem lei, sem culpa, sem nenhuma vergonha, com a cara para fora, justificados na graça, com o rosto desvendado, somos transformados de glória em glória pela contemplação da face de Cristo, mediante o trabalho ininterrupto do Espírito Santo em nós. Ora, o que eu estou dizendo aqui, Paulo está dizendo, e eu estou repetindo, é a mesma coisa que eu venho dizendo desde o princípio hoje. Porque o sentido é este, é nesta direção. Olha só a inversão do que eu estou dizendo a vocês para ficar mais claramente compreendido. Se a gente abre aí em Lucas 2, a gente vê aquele episódio lá de Jesus no templo, com 12 anos de idade, para 13. Aquela passagem judaica do Bar Mitzvah. 12, 13 anos, o menino vira homem. E nos dias de Jesus, as famílias
iam não só para essas solenidades particulares, familiares, vinculadas ao crescimento de um, mas iam uma vez por ano ao templo em Jerusalém para adorar. Era costume de todos em Israel, tentativa pelo menos, de fazer essa jornada. E José e Maria foram ao templo e Jesus com eles. Aí se diz que depois de 3 dias, José e Maria entraram em pânico, porque já estavam de volta para Nazaré, quando perceberam que Jesus não estava com eles. O que mostra algumas coisas, né? Número 1, que um menino de 12 anos naqueles dias tinha muito mais liberdade de movimento do que um menino de 12 anos hoje em dia. Porque senão, um garoto de 12 anos desaparecido em Jerusalém, por meia hora, uma hora, a polícia já foi acionada. Mas ali não, 3 dias. Cadê Jesus? Já está por aí. Segundo, mostra como eles eram desgrilados. E um monte de outras coisas, mas não é o caso de ficar falando dessas coisas que o episódio infere sobre eles, sobre Jesus, sobre a cultura, sobre tudo mais. O que eu quero dizer e afirmar, para não nos distrairmos, é sobre o fato de que a gente está falando de uma faixa etária de 12, 13 anos de idade. Foi isso que chocou a todo mundo. É que o corpo presente no templo, conversando com doutores da lei, doutrinadores, escribas, mestres, filósofos judeus, o corpo presente tinha 13 anos. A faixa etária daquela existência era esta, da fisicalidade. Um garoto de 13 anos, na puberdade, começando a ficar adolescente, penugenzinha, brotando aqui e ali, espinha na cara. Você acha que Deus em Cristo não tinha espinha na cara? Claro que teve. Espinhas, tudo. A voz assim começando a alterar, um braço um pouco mais longo, o joelho meio grosso aqui em cima, parece que um pouco inchado. Aquele desajeitamento. O Jesus é tipo linguiça, não é do Scooby-Doo, um negócio desse assim. Está ali aquele menino falando, como um adolescente na puberdade. Todo mundo olhando, admirados de quê? Das palavras de sabedoria que lhe saíam dos lábios e da sua inteligência. E seus pais, quando chegaram e viram o menino ali, literalmente o texto de Lucas faz frisa. E seus pais ficaram maravilhados. Os pais maravilhados. 13 anos, 12. Essa era a idade física. Mas qual era a idade dele? Qual era a idade dele? E eu não estou falando de dar uma resposta teológica óbvia. É desde os dias da antiguidade, desde os tempos eternos. É o Pai da eternidade. Não, eu estou falando do homem menino Jesus. Adolescente. Qual a idade dele? Do ponto de vista das funcionalidades, ele era sadio e tinha 12, 13 anos de idade. Do ponto de vista da sabedoria, eu sou uma criança perto daquela certeza que diz: por que me procuráveis? Ele diz aos seus pais, quando lhe perguntam: filho, por que fizeste assim conosco? Eu e teu pai aflito te procurávamos, Maria diz. Aí ele diz: por que me procuráveis? Poxa, é óbvio. Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria
estar na casa de meu pai. E se diz, seus pais, todavia, não compreendiam as suas palavras. O que vocês estão me procurando? Era óbvio que vocês não iriam me achar em nada, porque um menino como eu não tem outros interesses além de conversar sobre as coisas maravilhosas do meu pai. Aí você diz, esse menino está doido, está precisando correr, jogar bola, fazer qualquer coisa, né? Mas aquele menino era mais velho do que todos nós, no sentido de já estar pronto, na essência do olhar. Cresceu, cresceu. O texto continua dizendo, e crescia em sabedoria, estatura e graça de Deus e dos homens. Crescia em sabedoria, em estatura e graça. Crescia. Você está crescendo? Olha só a finalização simples dessa história toda. Ela tem a ver com se eu estou e vivo em paz ou não. Porque consciência de Deus e de si mesmo, e maturidade em Deus e em si mesmo, que não produza pacificação, não é genuína. De modo que, sobretudo, eu também sei que eu estou entrando e mergulhando e crescendo em sabedoria, em estatura, em graça, em dimensões diferentes na vida, se na minha mente, no meu coração, eu dia a dia me assento num lugar interior de maior e mais profunda pacificação, paz. Gente madura vai dia a dia aprofundando-se em paz, muita paz. Qual é a sua idade? Meu Deus, eu convivo há anos e anos e anos com indivíduos que são pastores há 40, 50 anos na estrada. E eu os conheci meninos, jovens, com 20 anos, 22, 23, 24, 25. Hoje são pessoas de 70 e tanto, 80. Estão morrendo totalmente infantilizados ainda. Cabeça branca e imbecil, porque não conseguiu enxergar um palmo adiante da cara o significado da vida, para além daquela impressão primeira que teve, assustada lá atrás, e frisou aquela parede ali na frente. Não tira aquele véu, nunca botou a cara para fora. Você vê a idade da pessoa pelas amarguras que ela guarda. Se dia a dia você a sente mais leve ou mais pesada. Gente madura fica leve. Gente pesada não é gente madura, é gente que ficou velha e acumulou as coisas, mas não amadureceu. Porque a verdadeira maturidade não acumula, desacumula, fica leve. É tudo ao contrário no mundo espiritual. Na verdadeira psicologia do ser em Deus, o vinho tem que ir ficando cada vez melhor. Senão não é um traço dele. Não é um sinal dele.
Senão não foi milagre dele. Tem que ir ficando melhor. Aí é sinal de que eu estou crescendo. Porque em Deus nada é mais lindo do que você ir alinhando dia a dia na sua vida a maturidade do seu corpo com a da sua consciência, com a do seu espírito. Esse alinhamento é que garante a você um crescimento saudável. Se o que permeia e vincula você e integra você é essa consciência de amor em fé no Evangelho. Se isso está presente como eixo, aí você vai crescer integrado. E os seus anos vão correspondendo dia a dia à sua maturação de consciência. E você não se tornará uma pessoa idosa com uma atitude psicológica imbecil. E nem será uma pessoa jovem idiotada, porque a luz que te iluminará te fará dizer a ti e aos outros: eu sei o que me cumpre, eu sei o que eu tenho que ser. Quem quer que tenha ganho alguma consciência de quem é, cumpre estar no lugar dessa consciência. Este é o lugar, casa de meu Pai em mim. É aquele lugar que se tornou consciência que eu tenho de mim mesmo. Me cumpre estar neste lugar, casa de meu Pai em mim. E este lugar é o momento desta consciência que eu adquiri e que eu vou adquirindo. E eu fico, e daí é que eu cresço. Este é meu lugar, ninguém tem que me procurar em outro lugar. É aqui que eu decidi viver e estar. É isso que eu tenho que compreender. Isso não se vincula a um prédio, isso vincula-se a algo que não para de crescer. Como Paulo e Pedro viriam a dizer depois, especialmente Pedro, que nós somos essa catedral crescente que está sendo construída todo dia. Paulo diz que nós somos esse santuário crescente. Somos aquele templo que cresce para dentro e se expande. Como Paulo viria a dizer também, para que conheçais o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, é para conhecer o que não se entende. Porque o conhecimento experiencial acontece, embora não haja entendimento possível do infinito no finito. O finito não pode entender o infinito, mas pode provar o infinito. Porque o finito existe no infinito. Eu não posso entendê-lo, mas eu posso prová-lo porque eu sou nele. Para que o experimentais, para que conheçais o amor de Cristo que excede a todo entendimento. E assim possais discernir qual é a altura, qual a profundidade, qual a largura, qual o comprimento. E nos enraizarmos nesse amor de Deus que excede toda compreensão. Para que então conheçais como também sois conhecidos. Gente, essa é a direção. Esse é o caminho. Quando você for andando por aí, não esqueça disso. Nem dessa manhã, nem desse dia. Isto aqui é simples, que eu acabei de lhes dizer, mas é uma chave. Quem a compreende e aguarda, vai abrindo portas dentro de si e entrando. Todo dia entrando. Para que você envelheça lindamente. Para que a sua consciência não fique desperdiçada, nem atrofiada na sua vida. Essa é a jornada de uma pessoa que, ao fim,
vai dizendo ao fim de cada dia, não ao fim da existência, ao fim de cada dia. Hoje eu amanheci bem mais menino do que eu estou indo dormir. Hoje eu amanheci bem mais menino do que eu estou indo dormir. Quando eu era menino, até hoje de manhã cedo, eu pensava como menino, estava a fim de fazer coisas tolas. Eu sentia, estava a fim de me entregar às conquistas emocionais e afetivas de um menino. Mas eu dei um salto e desisti de raivas de meninos, zangas de meninos, brigas de meninos, disputas de meninos, porfias de meninos, caprichos de meninos, mentiras de meninos, invenções, fantasias, criações diversas de meninos. Desisti. É uma desistência que a gente tem que praticar. Desistência. É o que mais pode me ajudar, é decidir desistir de ser idiota. E ganhar essa ambição de conhecê-lo como eu também sou conhecido. Desisti da minha idiotice, me desapeguei da imbecilização de mim mesmo. E ambicionei conhecê-lo como ele me conhece. Você tem ideia de como ele te conhece? Como eu dizia há uma hora atrás, quando a gente ganha essa ideia, as nossas palavras diminuem, tudo vai ficando sereno em nós, porque a gente sabe que o Pai Celeste sabe. Não foi isso que Jesus disse? Aí, um dos traços e uma das curas que chegam imediatamente nessa hora é a cura da ansiedade essencial. Porque quando eu sei que meu Pai Celeste sabe, eu confio nele, eu deixo de ficar ansioso. Não foi o que Jesus ensinou? Aí, por isso, maturidade e paz andam juntos, porque quem amadurece sabe que o Pai Celeste sabe. Quem sabe que o Pai Celeste sabe, confia e descansa. Quem confia e descansa, não anda ansioso. E quem não anda ansioso, mergulha em paz pela confiança. É assim que você vai medindo todo dia. Se você está andando e crescendo na jornada ou está parado nela. Não são outros os critérios. Não são outros. No meio religioso, os critérios falsificam a espiritualidade. Uma pessoa diz, o ministério do fulano está tão abençoado, porque agora tem milhares de pessoas lá com ele. Isso é uma idiotice, né? Não existe o ministério do fulano, só existe o fulano. E não adianta ter um movimento crescente, quantificadamente, se ele estiver doente de alma, sem paz, cheio de mentira no coração, angustiado, enganando e sendo enganado. Que ministério é esse? É uma pocilga de fantasias, só isso. Então, meu irmão, minha irmã, eu espero que a sua vinda aqui hoje, de manhã, tenha valido esta pena. De você sair daqui com uma chavezinha simples, que não foi ungida em Sião, em Jerusalém. Não. É invisível e é espiritual. Toma posse dela quem teve compreensão em fé. Quem não teve, vai embora fechado, emburrecido e paralisado. E até um pouco piorado em relação a como chegou. Porque toda vez que eu sou iluminado e não desisto das minhas sombras, elas se tornam mais densas em mim. De modo que é mais bem-aventurado
nem conhecer a verdade do que conhecê-la e não acolhê-la. Porque não acolhê-la nos petrifica e nos faz perdermos-nos de nós mesmos. Eu só serei pleno quando a verdade se plenificar em mim. Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado pela singeleza desses encontros, carregados de evangelho, sem necessidade nem de que tenhamos aberto o livro para lê-lo, porque a tua palavra está escrita e inscrita em nós. Nós nos sentimos não cheios de letras, mas cheios do Espírito e da vida, da compreensão e do entendimento do Evangelho. Louvado seja o teu nome. Aqui, entre esses amados que aqui estão, que vieram dos seus recantos, locais ou mais distantes, e aqui estão. E pelos milhares e milhares e milhares espalhados pela terra. Alguns num frio imenso de regiões geladas e congeladas. Outros vivendo em secas, em chuvas. Outros num dia ensolarado. Outros sob um vendaval. E no coração não é diferente. Cada um em circunstâncias distintas, em horas, em estações, em fases diferentes da vida. Mas eu te peço que o teu Espírito tenha dado a todos nós a convergência deste entendimento. Eu só terei feito algum progresso se eu desistir de pensar e sentir como menino, e se eu ambicionar e almejar no meu espírito conhecê-lo como eu também sou por ele conhecido. Por favor, coloca este bem, esta chave de graça no nosso entendimento, para que com ela milhões de portas sejam abertas diariamente por esta compreensão. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém e amém.